A nossa Joênia, a presidenta da FUNAI, a Lúcia, nesse momento, está respondendo pela presidência da FUNAI. A Etel, do Ministério da Saúde, que é a nossa secretária de Vigilância em Saúde. E o nosso querido Eibe Tapeba, que é o nosso secretário da CESAI. Nessa oportunidade, a gente vai expor um pouquinho para vocês alguns dados, algumas informações. E a ministra fará alguns anúncios. E depois nós vamos abrir a oportunidade para que vocês possam apresentar os questionamentos, as perguntas que vocês acharem importante de serem feitas. Tá bom, gente? Então, vamos começar com o Eibe. Pode fazer aí, então, uma fala inicial. Bom, muito boa tarde a todos e todas. Sou o Eibe Tapeba, secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Nós vamos iniciar aqui essa coletiva. Primeiro, agradecendo aqui a oportunidade, para a gente caracterizar o território Yanomami, a maior terra indígena do Brasil, quase 10 milhões de hectares, uma população no nosso sistema de informações de 31 mil indígenas, são quase 380 comunidades e com acesso no modal aéreo ainda bastante limitado, a entrada de insumos, de equipamentos, de equipes de saúde, 98% do modal aéreo naquele território. Luiz, pode passar a nossa apresentação. Nós vamos falar um pouco das ações de saúde. Primeiro, caracterizando para vocês como nós conseguimos alcançar o território indígena Yanomami no primeiro ano de governo do presidente Lula. No cenário de 2022, nós acabamos herdando um território com 7 polos bases fechados. São polos importantes que têm um conjunto de aldeias indígenas desassistidas, sem nenhum tipo de assistência à saúde indígena, e nessa parte superior do mapa da terra indígena Yanomami é a parte exatamente que está incidente no estado de Roraima. Essa parte inferior está localizada no estado do Amazonas, uma área que está um pouco mais livre ali da presença do garimpo ilegal. De acordo com os dados dos órgãos de segurança pública, nós passamos a atuar num território em que foi invadido por mais de 30 mil garimpeiros e a partir daí nós tivemos uma ação de desintrusão daquele território para garantir o retorno das condições de vida naquele território. A presença do garimpo ilegal, ela gera contaminação dos rios, ela afasta a caça, altera os modos de vida do povo Yanomami, altera os modos, inclusive, de produção de alimentos, isso gera malária, isso gera a desnutrição e tem afetado as nossas ações de saúde. A partir dessa ação coordenada pelo governo federal, o presidente Lula foi incisivo em dizer que a ação deveria ser uma ação de Estado, então todo o governo federal esteve empenhado nessa emergência Yanomami e os órgãos de segurança pública, as Forças Armadas, a nossa Força Nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, passaram a atuar também para garantir a desintrusão desse território. Dos 7 polos base que tínhamos fechado no território, nós, nesse cenário atual, nós temos um polo ainda fechado, são ainda comunidades que nós não conseguimos alcançar, né, alguns dos polos que foram reabertos, eles foram reabertos de forma parcial, tem algumas comunidades que nós não alcançamos ainda, e nesse polo, que é do Caianaú, nós não conseguimos ainda a entrada efetiva de equipes de saúde indígena, ainda pela presença do garimpo e pelo cenário de insegurança, daí a necessidade dessa articulação interministerial com a presença das Forças Armadas, com a presença das Forças de Segurança para garantir a desintrusão plena de todo o território Yanomami. Bom, nós, a partir do diagnóstico que nós realizamos, né, na primeira semana ali do mês de janeiro do ano passado, nós passamos a identificar esse cenário de desassistência. O Ministério da Saúde editou uma portaria, nossa ministra Anísia editou uma portaria reconhecendo a primeira emergência de saúde pública de interesse nacional por desassistência, e nós passamos então a atuar naquele território buscando garantir os serviços de saúde nas comunidades que haviam estados desassistidos. Nós tivemos uma recuperação nutricional de mais de 400 crianças diagnosticadas com desnutrição grave ou moderada, a ampliação no número de profissionais em atuação no território. Nós conseguimos crescer no ano passado
passado, 53% dos profissionais, aumentando de 690 para 1.058 entre 2022 e 2023. Nós realizamos, e aí a gente precisa entender que a nossa atuação foi para garantir também a busca ativa a partir da entrada de equipe de saúde indígena nessas áreas desassistidas, e nós realizamos ali 140 mil testes em massa e busca ativa para detecção de malária. Nós criamos um centro de recuperação nutricional para tratamento de crianças com desnutrição na nossa Casa de Saúde Indígena, lá em Boa Vista, e também no nosso polo em Surucucu, que o polo Surucucu acabou funcionando como uma base importante para as nossas ações na emergência sanitária naquele território. Nós acabamos também pegando um território com a presença de apenas 9 médicos para todas as comunidades indígenas Yanomami. Nós conseguimos crescer contratando mais médicos, que chegamos ao número de 28 profissionais, e para o nosso programa desse ano nós estamos prevendo ainda o recrutamento de mais profissionais médicos para atuar naquele território. Foram 3.407 remoções de pacientes que precisavam de atendimento médico por meio terrestre ou aéreo. Lembrando que a Secretaria de Saúde Indígena, ela leva um modelo de atenção primária para dentro do território. Portanto, as ações ainda de média e de alta complexidade, elas não ocorrem no território. Então, nós acabamos atuando no cenário de emergência sanitária, buscando assegurar essas remoções para que os indígenas pudessem acessar os serviços de atenção especializada de média e de alta complexidade. Vocês acompanharam, tiveram inclusive algumas matérias dando notícia ali de alguns inquéritos policiais, de algumas ações de desvio de medicamento, de problemas com oxigênio. A Polícia Federal tem apurado isso. O cenário de desassistência era também pela ausência desse tipo de insumo, e nós, restabelecendo os serviços, nós conseguimos garantir a compra direta de 4.700.000 medicamentos e insumos que passaram a ser distribuídos para nós abastecermos as nossas unidades de saúde naquele território. Nós conseguimos também assegurar uma alta de 3.800 pacientes na CASAI, há uma rotatividade na nossa Casa de Saúde Indígena. Foi o equipamento que o presidente Lula visitou, esteve acompanhando aquele ápice da nossa emergência sanitária. Mais de 10.000 atendimentos foram registrados nesse período. A Operação Gota, que tem sido articulada no nosso Ministério Único da Saúde, na articulação com a SVSA, a secretária Etel está aqui presente. Nós conseguimos realizar 59.000 doses aplicadas ainda no ano de 2023, o maior número da história no território Yanomami, com essas condições de limitação ainda de logística. Das principais ações, eu queria destacar também que o Brasil aprovou, em maio do ano passado, na 76ª Assembleia Mundial de Saúde, nós lideramos a aprovação da primeira resolução sobre saúde indígena nos 75 anos de fundação da Organização Mundial de Saúde. Então, naquele período da emergência, um aceno importante para a sociedade, para a comunidade internacional, que o Brasil até colocou ali, de nós apresentarmos um texto de uma primeira resolução sobre saúde indígena, e já nesse ano de 2024, nós estamos, nesse momento, realizando uma oficina para pensar uma nova política de saúde indígena, que seja uma política arrojada, que seja uma política resolutiva, que seja uma política que garanta o cuidado integral da população indígena, inclusive superando barreiras que foram criadas no próprio subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas. Agora, o Ministério da Saúde, ele segue essa pactuação, e nós pretendemos, ainda nesse ano de 2024, apresentar essa nova minuta de portaria que vai regulamentar a nova Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Bom, para 2024, todos os ministérios estão envolvidos na superação da crise humanitária, da crise sanitária, e todos os ministérios têm apresentado seus planos, e no nosso plano de saúde, nós vamos destacar essas principais ações que nós estamos aqui envolvidos, planejando para executar ainda nesse ano de 2024. Nós estaremos dando início à construção do primeiro hospital indígena do Brasil, que será em Boa Vista. A nossa intenção é criar esse hospital como um hospital de retaguarda,
retaguarda e que leve os serviços de atenção especializada, de média, de alta complexidade, também ali para aquela região, entendendo que os serviços de saúde da nossa rede do estado de Roraima, do município de Boa Vista, é um sistema que no ano passado acabou colapsando também, teve uma emergência decretada, tem um cenário de crise humanitária também de refugiados vindo da Venezuela, e essa pressão também dos atendimentos Yanomami, nós acreditamos que com esse hospital de retaguarda nós ajudaremos a distensionar os serviços de saúde no município de Boa Vista e no estado de Roraima. Estaremos implantando um centro de referência em Surucucu. A nossa ideia é que com esse centro de referência a gente leve os serviços de atenção especializada para dentro do território. Como eu disse no início, a região de Surucucu é uma das regiões mais estratégicas no território Yanomami. No nosso plano nós estamos prevendo a construção e a reforma de 22 unidades básicas de saúde indígena. Aqui nós precisamos compreender essas ações como ações estruturantes, porque no primeiro ano da emergência nós acabamos ocupando boa parte do nosso tempo e das nossas operações para as ações emergenciais. Estaremos finalizando a reforma completa da nossa Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, para dar dignidade ao atendimento à nossa população, e estaremos realizando um inquérito de saúde indígena em parceria com o IBGE, para que a gente possa identificar a subnotificação dos dados no território. Nós estamos fazendo questão de ressaltar uma dissonância nos dados que nós temos no Sistema Integrado de Atenção à Saúde Indígena, o sistema que nós estamos, inclusive, revendo dentro do Ministério da Saúde e fazendo uma comparação com os dados que foram publicados no ano passado pelo IBGE, que é o nosso órgão censitário oficial do Estado brasileiro. Nos dados do IBGE, nós apontamos para uma população de cerca de 27.100 pessoas, 100 indígenas, no território Yanomami, e o nosso CIAS, ele aponta para 31 mil indígenas. Como nós tivemos desassistência no território, as nossas equipes não conseguiram cobrir todas as comunidades, e ainda tem comunidades não cobertas, nós precisamos entender o que foi que aconteceu nos últimos 4 anos. Por que está faltando 4 mil Yanomamis no nosso dado em relação ao dado publicado pelo IBGE? Bom, por hora, essa parte nossa da CESAI, ela é importante para a gente compreender a dinâmica e a dificuldade da ação no território. Eu vou passar aqui a palavra para a minha colega Etel Maciel, que é a nossa secretária de Vigilância, Saúde e Ambiente, para ela poder colocar essa situação dos dados e da vigilância de óbitos. Obrigado. Obrigada, Weibe. Então, para a gente poder falar sobre os dados nessa região Yanomami, a gente tem que voltar um pouco quando nós assumimos o governo em 1º de janeiro. Como o Weibe falou, nós recebemos a ministra Nízia junto com a ministra Sônia, na primeira semana, lideranças indígenas Yanomami no Ministério da Saúde, que nos falaram sobre mortes na população Yanomami. Mas os nossos dados não apresentavam os números que as lideranças informavam. Nós destacamos já na primeira semana uma equipe que foi a campo, nós chamamos uma equipe de epidemiologia de campo e da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, a Força Nacional do SUS, que já na segunda semana estiveram no território fazendo um levantamento. Quando nós chegamos no campo, nós identificamos um número muito superior de desnutrição e de óbito do que os nossos dados apresentavam. Para isso é importante eu explicar um pouco para vocês como nós contamos nascimentos e mortes. Nós temos 2 importantes instrumentos no nosso país, que é a certidão de nascimento e a declaração de óbito. A declaração de óbito ela tem que ser feita por um médico, ela tem que ser atestada por um médico. A certidão de nascimento, nesse território, nos territórios da população indígena, em todos os territórios, mas no território Yanomami em especial, pela mobilidade deles, nós fazemos essa declaração, a certidão de nascimento, nós temos um sistema nacional de nascidos vivos. É como nós acompanhamos as nossas crianças. No território indígena, a vacinação é um importante ponto de entrada para que nós possamos colocar essa informação nos nossos sistemas. As crianças não têm certidão de nascimento, quando elas chegam no serviço de saúde para serem vacinadas,
vacinadas, nós então notificamos no sistema. Então, para vocês entenderem, né, como funciona. E a declaração de óbito, precisa ter um médico para declarar esse óbito. Se não há assistência, como o secretário Weibe bem apresentou, né, nós tínhamos naquele momento que assumimos 7 polos fechados, se não há profissional de saúde, as mortes são perdidas, nós não conseguimos ter no nosso sistema essa informação. Então, do ponto de vista do Ministério da Saúde, nós consideramos 2023 o nosso marco zero, né, nossa linha de base para que nós possamos começar a entender essas notificações. Como o secretário Weibe falou, o fato de termos conseguido agora, com a operação Gota, alcançar 59 mil crianças, isso fez com que nós tivéssemos nos nossos sistemas de informação também uma informação muito mais qualificada. Como vocês acompanharam, nós tivemos no último governo uma negação, né, da ciência, principalmente da vacinação, e nós tivemos, nos últimos anos, principalmente desde 2009 para cá, uma diminuição frequente nessa busca para vacinação dessas crianças. Com o aumento dos médicos, com o aumento dos profissionais de saúde, que estão habilitados a avaliar e notificar, nós temos uma informação mais qualificada. Isso acontece com todas as doenças. Por exemplo, nós nunca saberíamos que tínhamos 30 mil casos de malária e a malária mata se nós não tivéssemos feito 140 mil testes. Desses 140 mil testes que foram feitos, nós identificamos 30 mil indígenas doentes que foram tratados. Se nós não tivéssemos ido lá, nós não saberíamos como contar como essas pessoas, qual seria o desfecho delas e o que aconteceria, porque não tínhamos ninguém para fazer uma declaração de óbito e essa informação ser introduzida no sistema. Então, para vocês entenderem como é complexa a operação, e nós estamos trabalhando na melhoria do sistema de informação de forma integrada. A CESAI, pela primeira vez no Ministério da Saúde, né, desde a sua criação, ela sempre funcionou de forma separada das outras secretarias, como um subsistema, e agora nós estamos trabalhando com a integração de todas as informações. Como a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente faz todo o controle das principais doenças desse território, nós estamos trabalhando integrados para que essa informação possa ser notificada, para que nós tenhamos a transparência desses dados que estamos fazendo aqui e estamos colocando em todas as nossas páginas. É muito importante que nós sejamos absolutamente transparentes. Toda vez que nós iniciamos qualquer estratégia nova, nós temos a percepção de aumento, porque nós estamos diagnosticando mais, procurando mais. Isso acontece para todas as doenças, isso, vou dar um exemplo que está na memória de todos nós. Quando nós não tínhamos teste de Covid, nós tínhamos poucas pessoas diagnosticadas e o número era muito pequeno e a nossa letalidade era alta. Quando nós começamos a diagnosticar, nós temos muitas pessoas. Então, isso acontece em todas as doenças, em todos os agravos, é algo que na vigilância é absolutamente normal. Nós estamos considerando 2023 o nosso marco, como eu estou falando para vocês, por todas as ações que foram desenvolvidas pelo governo, e agora estamos dando transparência a esses dados e ao nosso sistema de informação. Acho que é isso, ministro e ministra, e estou aqui para a gente poder esclarecer alguma dúvida. Muito obrigado, Etel. Ministro, quer fazer agora os teus anúncios, depois a gente abre para a imprensa. Boa tarde. Agradeço aqui a presença da imprensa, né, até pela disponibilidade de vir aqui, né, para ouvir essas informações prestadas pelos órgãos responsáveis, no caso aqui da atenção à saúde indígena no território, a CESAI, Ministério da Saúde, né, com a secretária Etel, que traz aqui essa questão da vigilância em saúde, né, o secretário que traz todo o trabalho executado, que foi executado e o que está planejado, né, para o território Yanomami, e estamos aqui com a representante interina da FUNAI, né, Lúcia Alberta, porque somos nós que tanto executamos quanto acompanhamos, né, diretamente as ações integradas com outros órgãos que estão acontecendo dentro do território. Né, neste momento, vocês puderam tomar conhecimento aqui, né, dos dados reais
e da forma que é feito esse atendimento de saúde, da complexidade, né, de garantir esse atendimento na totalidade do território, né? O secretário, né, diz que a gente ainda não conseguiu reabrir todos os polos, portanto, está aqui o cenário que encontramos no território Yanomami. E reafirmo que não houve descaso em nenhum momento, diferentemente, né, da gestão anterior, não houve negligência. Nós queremos notificar, nós queremos entender o que de fato precisa ser feito ali. Então, 2022 foi um ano para a gente realmente ter esse diagnóstico e adotamos como um marco zero porque a gente não tem como comparar com o ano anterior por conta da falta da notificação. Então, nós estamos agora fazendo questão de ter todos os testes realizados, a vacina, os atendimentos, tudo isso muito bem registrado. E ainda detectamos que o sistema utilizado na CESAI ainda é um sistema muito frágil, né? E que a gente precisa, de fato, atualizar esse sistema, modernizar esse sistema para a gente ter ali os dados, de fato, né? Que garantam o planejamento da saúde pública adequada dentro do território, né? E diante dessas ações emergenciais necessárias que aconteceram durante o ano de 2022, nós entendemos também que um ano não foi suficiente para a gente resolver todas as situações instaladas ali, né? Com a presença do garimpo, com a presença, né, de quase 30 mil garimpeiros convivendo ali diretamente no território, né, aliciando e violentando os indígenas, impedindo que as equipes de saúde chegassem ali. Então, agora a gente sai desse estado de ações emergenciais, né, e passamos ao estado, né, de ações permanentes a partir da instalação da Casa de Governo em Boa Vista, né? Hoje mesmo tivemos mais uma reunião com o presidente Lula, com a Casa Civil, com a ministra Nízia, né, vários outros ministérios. Esta casa terá uma composição de 13 ministérios, né? São 13 órgãos de governo que estarão diretamente presentes ali, né, em Boa Vista, para acompanhar, para garantir a implementação das ações necessárias dentro do território. Para além da Casa de Governo em Boa Vista, será instalada também as bases interagências dentro do território, que é para manter essa fiscalização permanente também com o apoio direto das Forças Armadas. O Exército Brasileiro, a Marinha, a Aeronáutica, né, estarão junto ali de forma mais permanente para garantir essa fiscalização, esse monitoramento e também ainda, né, esse apoio logístico. E para isso tudo, né, ser implementado, conseguimos garantir aí um crédito extraordinário no valor de 1.200.000.000 para que essas ações sejam implementadas. Já com o Ministério de Gestão e Inovação, né, com o MGI, nós realizamos ali já, né, e junto com o Ministério dos Povos Indígenas, FUNAI, MGI, né, o contrato emergencial para garantir toda a logística necessária, para além do contrato permanente também que está sendo trabalhado, né, já para assinar ainda este ano, para que a gente possa garantir essas ações permanentes. Então, estamos aqui totalmente à disposição para falar do que realmente acontece, da dificuldade, da complexidade e do nosso compromisso de estar atentos, de estar presente, né, até que a gente consiga trazer uma solução para os povos, né, que vivem ali no território Yanomami. Muito obrigado, ministra. Vamos abrir agora, então, para algumas perguntas. A Raquel, que vai nos ajudar. Começando aqui pela colega, por gentileza. Oi, boa tarde. Paula Ferreira, do Estadão. São duas perguntas. Primeiro, ministra, houve muitas críticas, né, inclusive de servidores que atuam ali no território Yanomami, em relação ao trabalho feito pelo Ministério da Defesa no que diz respeito à distribuição das cestas, né, pelo Exército, principalmente. Eu queria saber como está essa articulação com o Exército, se
o Ministério identificou, de fato, alguma falha logística, porque a gente sabia que, no começo, havia uma previsão de entrega muito maior de cestas e acabou sendo efetivado um número menor. Como que está essa articulação com o Exército? E a segunda pergunta é em relação ao hospital indígena, quando, né, qual a previsão para a conclusão desse hospital, quanto que vai ser gasto, se só profissionais indígenas vão trabalhar lá ou não, como é que... Queria que a senhora desse mais detalhes sobre isso. Eu vou passar para a presidenta interina, né, Lúcia Alberta, que vai trazer essas respostas. Tá. Então, boa tarde a todas e todos. Com relação à distribuição das cestas de alimentos, até a metade do ano passado, teve uma parceria muito grande, né, dos órgãos para a distribuição dessas cestas dentro do território Yanomami. Todas essas entregas são acompanhadas pela nossa equipe que atua em campo. A partir do segundo semestre, essa entrega ela continuou sendo somente a partir dos contratos que nós temos, né, pela FUNAI, tanto aéreo como fluvial do lado do Amazonas. Isso porque tiveram outras ações que o Ministério da Defesa teve que atender, então essa distribuição ficou exclusiva conosco. Para esse ano, nós temos um compromisso do Ministério da Defesa, até no dia 31 de março, fazer todas as entregas de cestas que estão disponíveis no depósito da Conab, lá em Boa Vista. Até na semana passada, já foram entregues pelo menos 6.000 cestas de alimentos e também aproveito para informar que eles também estão nos ajudando na distribuição das ferramentas. Nós temos várias partes do território Yanomami onde já se consegue voltar aquelas produções, a melhoria das roças, e eles estão nos ajudando também nessas entregas. Então, esse é o acordo que nós temos. A partir de março, né, nós vamos ter autonomia de empresas civis para fazer essas entregas das cestas e das ferramentas e também da nossa atuação dentro da terra indígena Yanomami. Você sobre o hospital, para a informação. Weber. Hospital. Não, só sobre o hospital, a intenção desse primeiro hospital de retaguarda, um hospital indígena em Boa Vista, é de garantir, de fato, as ações de atenção especializada de média e alta complexidade para a população indígena, não somente Yanomami, mas para os demais povos indígenas do estado de Roraima. Foi tomada a decisão, nós estávamos buscando as condições de execução dessa nossa decisão, da decisão da Mitianísia. A princípio, buscamos ali um apoio inicial com a Prefeitura Municipal de Boa Vista, mas nós conseguimos pactuar recentemente com a EBSE, com a Universidade Federal de Roraima. Nós estaremos implantando esse hospital. Nós estamos, inclusive, ativando um hospital universitário lá em Boa Vista, e do lado do hospital universitário nós implantaremos esse hospital de retaguarda. A nossa intenção, nós estamos trabalhando para inclusive, assegurar que na própria instalação da Casa de Governo, ministra Sônia, a gente consiga assinar um protocolo de intenções com a EBSE, com a Universidade Federal de Roraima. Esperamos que isso possa acontecer, que nós consideramos um marco muito importante para que a gente já dê condições de discutir com o povo Yanomami. Nós já temos um protocolo de entrada de assistência, os ambientes hospitalares, de pensar, inclusive, o perfil dos profissionais de saúde, de intérprete, de um modelo de assistência que, de fato, seja diferenciado, de redários. Então, nós estamos buscando esse diálogo com a própria população indígena para conseguir desenvolver um projeto de hospital indígena que consiga assegurar as particularidades na assistência à população Yanomami e os povos indígenas de Roraima. Obrigado, Weibe. Próxima. Caroline Bandeira, do Jornal Globo. Boa tarde, ministros e secretários. Eu tenho duas perguntas também. A primeira é sobre a Casa de Governo, que vai ser instalada em Boa Vista. O ministro Rui tinha falado que as medidas, enfim, o protocolo, como que vai ser feita essa casa e mais detalhes seriam divulgados depois do Carnaval, mas ainda não saiu. Eu queria saber se tem uma previsão de quando a gente já vai ter essas informações divulgadas, de quando que a casa vai ser instalada em Boa Vista. E ainda sobre o garimpo ilegal, o governo ele assumiu que o modelo emergencial tomado em 2023 com operações ocasionais de desintrusão permitiu
que os garimpeiros voltassem à terra e por isso que agora a ideia é manter as Forças Armadas lá permanentemente. Eu queria saber, na verdade, se o governo tem um mapeamento ou uma noção de quantos garimpeiros voltaram ao território Yanomami e se já tem pontos de garimpo lá que já foram mapeados e em quais áreas. Obrigada. Responde. Lúcia. Quem responde? Bom, em relação à instalação da Casa de Governo, né, temos datas já prevista, né, para essa instalação. Vamos, semana que vem, a Boa Vista, né, uma comitiva interministerial, né, com os órgãos, né, também envolvidos. No dia 28 será o nosso deslocamento, dia 29 será já esse anúncio ali, e vamos fazer um diálogo também nesse dia com as lideranças indígenas de Roraima, até porque eles também farão parte, né, dessa discussão da forma que será essa implementação, né, dessas ações dentro do território. Com relação aos garimpeiros, né? Nós temos certeza, né? Eu acho que esse é um entendimento, né, geral, de que a presença do Estado dentro da terra indígena Yanomami coíbe a presença desses garimpeiros que estão lá levando a morte ao povo Yanomami. Naquelas ações que nós fizemos no primeiro semestre de 2023, deu para perceber que eles realmente saíram da terra indígena, né? E até nós chegamos a comentar com vocês em algum momento que essa saída estava levando esses garimpeiros para outras terras indígenas, né, próximo ali, tanto no estado de Roraima, no estado do Pará, né? Quando essa presença do Estado diminuiu no segundo semestre de 2023, nós identificamos um retorno desses garimpeiros, né? Nós não temos exatamente o número desses garimpeiros que voltaram, mas nós identificamos a abertura de alguns espaços de novos garimpos que antes tinham sido fechados ou que foram reabertos nesse segundo semestre. Então, isso nos deixa claro que a nossa presença e a nossa atuação de forma conjunta com os outros órgãos de segurança, ela precisa ser permanente dentro da terra indígena Yanomami. Só complementando, né, que agora, além das Forças Armadas, nós teremos a presença também permanente ali da Polícia Federal, né, da Força Nacional, já também nesse diálogo com o Ministério da Justiça, né, que já está com esse planejamento também do envio dessas forças de segurança, né, para ficar lá de forma mais permanente. Obrigado. Tenho mais duas perguntas, pessoal. Olá, é Paloma da TV Globo. Eu queria insistir na pergunta da minha colega só para checar se o hospital e as 22 UBSs elas vão ser inauguradas esse ano. E na linha do que a secretária Etel estava falando, de que é necessário um médico para se notificar os óbitos, e a gente sabe que tem regiões ali que ainda não puderam ser alcançadas, se a gente pode considerar que esses óbitos também existe subnotificação, se tem um potencial de subnotificação nisso. Obrigada. Bom, dessa parte da infraestrutura, a nossa intenção é assinar esse protocolo de intenções com a EBSER, com a Universidade Federal de Roraima, na nossa articulação com a nossa Secretaria de Atenção Especializada, e a partir daí a gente desenvolveu um projeto para licitar, contratar os serviços e iniciar a obra ainda esse ano. Não é certo se a gente consegue entregar ainda nesse ano, mas nós atuaremos para dar celeridade e fazer essa entrega o mais rápido possível desse equipamento para a população indígena de Roraima. As nossas unidades de saúde, há um planejamento para que a gente consiga executá-las ainda nesse ano de 2024, mas, paralelo a isso, a gente precisa da logística. Nós estamos atuando para fazer uma contratação emergencial de um transporte logístico especializado para garantir esse transporte de carga, de equipamentos, de insumos, de material de construção para dentro do território. Atualmente, para vocês conhecerem a dinâmica de infraestrutura que nós temos no território, nós, da Secretaria de Saúde Indígena, nós temos contratado
contratos, contratações diretas de determinados profissionais, de pedreiros, eletricistas, carpinteiros, que vão ao território, que a gente serra a madeira do zero e vai construir as unidades de madeira por conta da dificuldade da logística. Então, a nossa intenção com esse contrato emergencial de transporte especializado de carga é a gente, inclusive, alterar os modelos de construções que nós temos no território, inclusive com um modelo construtivo mais permanente. Paloma, em relação à subnotificação, sim, a resposta, nós acreditamos que ainda haverá subnotificação a partir de 2020. Nós estamos considerando 2023 marco zero, mas entendendo que nós ainda temos alguns polos fechados, nós estamos recompondo as equipes, havia uma questão de insegurança no início, então as equipes elas começaram a se deslocar mais no segundo semestre, então nós temos a certeza de que certamente temos subnotificação, mas agora sabemos que temos, sabemos onde temos e temos o mapeamento, o diagnóstico do que está acontecendo no território, o que era diferente dos anos anteriores. Então, agora nós podemos dizer aonde estão os vazios assistenciais e quais as principais dificuldades. Em relação ao que a presidenta falou da FUNAI, eu queria só acrescentar que nós temos, do ponto de vista da saúde, nós temos que considerar todas as pessoas do território, indígenas e não indígenas, e nós temos pelo deslocamento dos garimpeiros, por exemplo, a situação no Amapá, a presidenta falou Pará e Amazonas, mas o Amapá, um exemplo aqui, nós estávamos numa situação de eliminação da malária no Amapá, tínhamos menos de 100 casos, estávamos com decreto já de eliminação de malária e no ano de 2023 a malária explodiu por conta da migração e nós notificamos 3.000 casos de malária no Amapá, numa região que já estávamos próximos da eliminação. Então, nós, o governo federal, está pensando a região amazônica de uma forma integrada, porque nós não podemos pensar de forma separada, porque movimentos nessas áreas vão levar também doenças. Então, nós foi instituído um grupo de trabalho no Ministério da Saúde para pensar a saúde na Amazônia legal e nós estamos, então, fazendo todo o mapeamento de diagnóstico dos vazios assistenciais, vazios de vigilância, para que nós possamos implementar nos próximos anos do governo do presidente Lula, todos, inclusive o PAC, o Weib não falou, mas é uma parte importante, o PAC tem uma concentração na saúde bastante importante de rede diagnóstico na região amazônica, inclusive nós vamos ter os 5 primeiros laboratórios móveis do Brasil nessa região, para que a gente possa levar o diagnóstico para essas áreas mais remotas e vários equipamentos que serão feitos a partir do PAC. Mais uma. Boa tarde, Paulo Saldanha, da Folha de São Paulo, de ministros, secretários. Enfim, os dados que foram publicados dão conta de que no ano passado faleceram 363 indígenas na terra Yanomami. Eu queria saber se o Ministério, apesar da secretária comentar de que também há a previsão de ter subnotificação, como que vocês entendem esse número? Parece um número bastante alto. E o que o governo sabe sobre quem são essas pessoas? Essas famílias foram contactadas? Qual é o motivo de morte dessas pessoas? E eu queria saber também qual que é a diferença em relação ao orçamento que foi gasto em todas essas ações de 2023 em relação a 2022, que o número também é alto, apesar do governo comentar que há subnotificação em 2022, são números muito parecidos. Também eu queria saber, além desse fato de que a rede inexistia, quais outros elementos vocês têm para dizer que em 2022 foi maior? Obrigado. Eu vou iniciar, você completa, secretária Théo, só para colocar, acho que é importante a gente compreender, primeiro, a questão, inclusive, até antropológica de um território. Nós estamos tratando de um povo de recente contato,
né, de um território também de difícil acesso, com o acesso de modal aéreo 98%, com a população que boa parte delas, inclusive, não tem acesso à documentação básica, que é o esforço do Ministério dos Povos Indígenas, junto com a FUNAI também, para resolver esse dilema naquele território, e em um cenário em que o território ele teve uma desassistência por conta da presença do garimpo ilegal. Então, muitas comunidades sem assistência. Portanto, os dados referentes aos últimos anos não são dados confiáveis. Até esses dados nós estamos notificando, são dados que apresentam uma complexidade na interpretação dele, que a Secretaria até deve falar logo mais. Nós estamos tratando de um povo que tem dificuldade, inclusive, de tratar o tema morte. Para o povo Yanomami, tratar do tema morte é bem complexo, né? Estamos falando de um povo que, inclusive, tem um ritual fúnebre que acabam queimando, incinerando mesmo, não somente o corpo do ente querido, mas até a maloca, os bens pessoais, porque eles não querem ter culturalmente, historicamente, a memória da lembrança daquela pessoa que passou por esse plano, né? Então, tem comunidades, inclusive, que quando acontece um óbito, ela inteira ela acaba mudando de local. Então, nós estamos trabalhando um cenário em que, sim, há um cenário de subnotificação, inclusive dos dados que nós colocamos, pode ter também, por conta das comunidades que nós ainda não alcançamos, alteração no dado que nós estamos publicando. Então, portanto, nós consideramos de forma equivocada uma análise, um comparativo de dados desse ano do ano de 2023 com o ano de 2022. A ideia do inquérito sanitário com o IBGE, e nós vamos fazer isso de forma conjunta com a SVSA, vamos chamar a Fiocruz, alguns especialistas da área, é de compreender de fato o que aconteceu, baseado inclusive no cruzamento de informações dos dados censitários do IBGE com os dados que nós temos na nossa base de informações. Perfeito. Do ponto de vista epidemiológico, nós temos uma diferença muito importante, porque nós fazemos um cálculo que chama letalidade. Nós não olhamos o número absoluto de óbitos, nós olhamos a letalidade. A gente vê quantas pessoas adoeceram, né? O nosso denominador é quantas pessoas adoeceram, o nosso numerador, quantas morreram. Se a gente coloca isso no diagnóstico que nós fizemos em 2023, a nossa letalidade é muito menor. Então, assim, nós fizemos muito mais diagnóstico de doenças, muito mais pessoas adoeceram. Então, você tem proporcionalmente, você tem uma letalidade menor. Estou dizendo que 2022 a gente não tem como comparar, porque não tinha esse diagnóstico. Mas se você pegar esse número absoluto que você está me dizendo, eu te digo, né, com as análises que nós temos, que a nossa letalidade é menor, porque nós fizemos muito mais diagnóstico de todas as doenças naquele território. Com relação ao orçamento da saúde, a média de execução orçamentária no DICE Yanomami, ali para o ano de 2022, foi uma média de execução de R$100 milhões. No último ano, nós conseguimos aplicar 220 milhões e com esse plano nós organizamos um plano, entregamos inclusive à Casa Civil, além do orçamento de 1 bilhão e 200 mil que foi anunciado pela ministra Sônia Guajajara, o Ministério da Saúde estará alocando o recurso necessário para a gente garantir a execução das nossas ações nesse ano de 2024. Para o orçamento da CESAI, e a nossa secretaria tem uma tradição de um certo subfinanciamento, nós conseguimos ampliar para esse ano de 2024 900 milhões a mais, além de nós incluirmos pela primeira vez a saúde indígena no plano de aceleração do crescimento, serão 132 milhões aplicados até o último ano do governo do presidente Lula. Nós estamos também com a parceria com o BNDES, elaborando projetos que podem chegar até 250 milhões pelo Fundo Amazônia para também financiar projetos na saúde indígena. Incluímos a saúde indígena no PROAD SUS, que é um programa dentro do Ministério da Saúde, e estamos discutindo com a FUNAI e o Ministério dos Povos Indígenas uma ação para saneamento básico em todo o território de fronteira aqui no nosso país. Então, nós estamos, inclusive, ampliando o orçamento referente às emendas parlamentares. A saúde indígena, ela recebia poucas emendas parlamentares, fizemos uma campanha no ano passado
passado, e nós estamos quase quintuplicando os valores das emendas parlamentares. A nossa intenção é de tirar a saúde indígena de um cenário de somente ser financiada pelo orçamento ordinário, da lei orçamentária anual, e buscar também outras fontes de financiamento, porque nós temos um passivo muito grande de infraestrutura, de assistência, de saneamento básico nos territórios indígenas do Brasil. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, então, participação de todos e de todas. Agradeço muito aqui a presença de vocês e nós vamos continuar sempre à disposição. Durante os próximos dias a gente vai detalhar essa missão, né, que vai dia 28 para a região e o evento principal deverá ocorrer lá no dia 29. Tá bom? Muito obrigado, então, pessoal. Tá aí, você acompanhou a entrevista coletiva sobre as ações do governo na área da saúde para a terra e a Yanomami. Foram detalhadas as ações do governo federal para a recuperação nutricional de crianças indígenas, para o aumento do número dos profissionais de saúde na região e para o fornecimento de medicamentos e insumos. Também foram anunciados projetos para este ano. Um deles é a construção do primeiro hospital indígena do Brasil, na cidade de Boa Vista. Bom, nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre o governo federal. Acesse também as nossas redes sociais, @canalgov no YouTube, no Instagram. E confira ainda a nossa agência de notícias, agenciagov.ebc.com.br. E dá para baixar o aplicativo Canal Gov, disponível para Android e iOS. Obrigado pela companhia. Até a próxima.